É com grande alegria. Muito obrigada. É com grande alegria que estou em Avaré, conversando com vocês, mais uma vez, no interior de São Paulo. Que Jesus nos abençoe, que os anjos amigos possam nos envolver e que Maria é Espírito escolhido por Deus, para que gerasse o corpo que Jesus ficou durante 33 anos. Maria que não teve medo, desde o primeiro momento, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Não poderia ser uma Maria, como tantas que tem por aí, teria que ser um espírito que alcançou a plenitude espiritual por várias experiências. Espírito puro, em que grande parte do mundo é devota a ela. Espírito que aparece aqui e acolá e recebe os nomes, mas é Maria, Maria de Nazaré, que aceitou, enfrentou as dificuldades como ela enfrentou. Mãe, sem ainda receber a notícia, sem ainda José ter aceito como esposo. Maria que gera o corpo de Jesus. Maria educa Jesus. Imaginemos nós, o Mestre Jesus, recebendo o afago. Quando eu penso nisso, eu me emociono muito. Maria amamentando aquele corpinho, como nós, mães, amamentamos. Maria que passou por tudo, aos 13 anos, como nos diz Humberto de Campos, ela conversando com Isabel, fica preocupada, vai até o templo pedir para que Jesus fosse aceito no templo, para que ali ele ficasse. Quando ela volta, capítulo 3 do livro Boa Nova. Quando ela volta, ele estava na porta. Mãe, tu não sabes para que eu vim? E ela preocupada porque ele começava a colher pessoas que passavam por ali, bandidos, mulheres de vida equivocadas, segundo alguns pareceres da época, infelizmente até agora, e ele acolhia todos, sem ter medo. E ela conversando com Isabel, diziam: o que será dos nossos filhos? E os dois estavam ali brincando, Jesus e João. E naquele momento, Jesus decide ir conversar com José e vai aprender o ofício da carpintaria. Então, como nos diz Humberto de Campos, dos 13 aos 30 anos, Jesus foi carpinteiro, filho de um carpinteiro na terra e de uma mulher simples como Maria. Maria, que era lá de Nazaré. Então, essa mulher grandiosa, que aprendemos a falar, Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, ventre que gerou o corpo de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós. Espíritos ainda tão equivocados e pecadores, mas rogai por nós, ao seu Filho Jesus. Sabemos que ela é a grande intercessora. E hoje nós sabemos, através de Dona Ivone Pereira, que esse espírito lirial, essa pérola que atingiu a plenitude espiritual está lá, no Vale dos Suicidas, naquela lama, lama dos nossos equívocos, lama dos nossos erros. Ali está aquela pérola divina a caminhar no Vale dos Suicidas e a receber com carinho, com amor. Eu tenho no grupo Unidos pelas Saudades algumas mães, e muitas estão chegando, são as mães de luto pelos filhos suicidas. Eu fico muito preocupada, porque nós espíritas, ainda de uma forma equivocada, quando nós recebemos uma mãe que sepultou o corpo de um filho pelo suicida, joga naquela mãe o relato de um espírito,
o relato de um livro que ele vai sofrer, que ele vai penar, que ele vai passar pelo vale dos suicidas, que ele vai sentir a culpa. Gente, pelo amor de Deus, não diga isso. Não diga isso. Eu digo para elas o seguinte, mãe, o o seu amor, sem perguntas, sem querer saber de como está, como deixou de estar, o seu amor vai libertar o seu filho da culpa, vai libertar o seu filho do remorso, e ele não tem que ficar anos a fio sofrendo num vale de sofrimento. Não tem. O amor, como nos diz, o amor cobre multidões de pecados. Abra o seu coração de todo remorso, de toda culpa, do sofrimento. Nega para você mesma o sofrimento pela ausência física do seu filho e ajude seu filho a sair da culpa. Nós não sabemos o que foi envolvido, se foi excesso, se foi bebida, se foi droga, se foi loucura, se foi depressão, que se veio de outras experiências reencarnatórias, não queremos saber, mãe. O seu papel agora é estender o seu coração para que você seja levada aonde ele está e retire o seu filho de qualquer sofrimento que ele possa estar. Isso não tem que durar anos a fios, porque o tempo do plano espiritual é diferente do nosso tempo. Envolva-se como mãe, que é Maria de Nazaré, que no final de tudo que ela passou, da sua dor, do seu sofrimento, das suas lutas, ela estava já lá no último capítulo do Boa Nova, sentadinha na sua casa em Éfeso. Aqui no estado do Rio, nós temos uma réplica da casa de Maria em Éfeso, numa cidade que chama Natividade. Quando você pegar, Tânia, você ou vocês pegarem o livro Maria de Nazaré, na última página tem uma foto da casa de Éfeso e da casa de Natividade. E nessa casa, ela é a casa de Éfeso, que o dono de uma fazenda na cidade de Natividade foi até Éfeso, fotografou com seu arquiteto e fez a réplica. O quartinho, a sala, a entrada, o material, num lugar divino, envolvido por uma lagoa muito grande, é a réplica da casa de Éfeso, em Natividade. Ali a casinha dela, onde ela foi morar com João. Já no final de sua vida, ela vê entrar um jovem e ele estende as mãos a ela, mãe. E como todos a tratavam de mãe, como nós chamamos minha mãe, eu chamo de mãe, minha mãe Maria de Nazaré, ela foi até ele, aí ele abre as mãos e vê ali tatuado, vê ali na marca, nas suas mãos, dos cravos da cruz. És tu, meu filho? Sim, mãe, sou eu. Venho te buscar, para que tu sejas a rainha no reino do meu pai. Ela vai ajoelhar-se aos pés dele, ele pega ela e ele ajoelha-se aos pés dela. Venho te buscar. Imaginemos nós, Jesus, o maior espírito, o espírito que é o nosso governador, o modelo e guia, ajoelha-se aos pés daquela mulher, Maria de Nazaré. A grandiosidade desse espírito. E ela desencarna e vai. Mas antes de ir para a pátria espiritual, uma pleiade de espíritos, segundo Humberto de Campos, vem buscá-la, anjos entonando hinos de hosana, de cantor, de amor, porque alegria para a pátria espiritual continuar o seu trabalho junto a Jesus. Mas ela pede para ir até a Roma, lá, aonde tinha mais de 100 pessoas que seriam levadas às feras, queimadas, queimadas pelo orgulho, pela vaidade do governo romano. O rei, que tinham que prestar cultos a ele, que ele era o Deus. Tinha templo, tinha imagens, e a maioria dos cristãos foram queimados como tochas humanas, inclusive a loucura de Nero no ano de 68 depois de Jesus, porque não admitiam que Deus não era, que não era César, e sim Deus nosso Pai. Eram queimados e não deixavam de falar sobre isso. E ali Maria foi consolar aqueles espíritos que iriam morrer em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Ela chega até uma jovem muito magrinha, sofrida, chorando muito e diz para ela, aparece mentalmente, diz a ela, cante. Daí em diante, todos aqueles que eram supliciados em nome de Jesus entonavam hinos de hosana, hinos de alegria a Jesus Cristo. Então, o nosso tema hoje, reflexões à luz do Evangelho, nós abrimos o nosso estudo hoje conversando sobre Maria, Maria de Nazaré. A mulher que viveu a sua época, renunciou tudo em nome de Jesus e hoje ela está no plano espiritual, lá, socorrendo a todos. E segundo Chico Xavier, eu estive com Chico quando o Bruno desencarnou, não tem um pedido feito a Maria que fica sem resposta. Ela é a nossa grande intercessora, Maria de Nazaré. Que possamos ter a certeza que tudo passa. Ela dizia, tudo vai passar. Só não passa o amor do meu filho por todos. Essa é a nossa certeza. E começamos, como se diz, pelo começo de Jesus aqui na Terra, e vamos a um dos primeiros feitos de Jesus, já no seu messianato, nos seus últimos 3 anos, em que ele chama os 12, em que um negou, um traiu, 9 fugiram, e João teve a culpa durante décadas de ter dormido no horto. Jesus aparece a ele e lhe diz, João, o sono de vocês foi necessário para mim. Naquele momento eu precisava da minha soledade e deixo vocês que do berço à sepultura estamos sós. Nos nossos resgates temos a nossa família consanguínea, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa doutrina, mas do berço à sepultura, o que nos acompanha é a nossa consciência, a nossa liberdade. Então, João, a minha soledade no horto foi também uma lição para que todos compreendam que nós todos estarão só em algum momento. E Jesus, naquele dia, estava na casa de Pedro. A casa de Pedro estava repleta, muita gente. Muitas pessoas ali foram, porque ali iria acontecer fatos incríveis. Ali peles seriam limpas da lepra, olhos passariam a enxergar, pernas paralíticas passariam a andar. Quantos testemunhos iriam acontecer naquele início do messianato de Jesus, junto com os apóstolos? O porquê de abrirmos um parente aqui e falarmos que um negou, um traiu, 9 fugiram e João teve culpa. Nós não somos diferentes. Nós temos que compreender, nós devemos compreender que Jesus precisa de nós como nós precisamos de Jesus. Cada um no seu ponto, na seu lar. A primeira carência é o meu lar, é a minha família, que Jesus precisa de mim ali. Na sociedade, no trânsito, no ambiente de trabalho, no clube social que eu frequento, na minha casa religiosa, Jesus precisa da gente. Nós não podemos deixar de lado, de forma alguma, que assim como Jesus precisou de 12 que tiveram todos os equívocos, quem de nós em algum momento não negou? Quem de nós em algum momento não traiu? Quem de nós em algum momento não pensou, eu quero morrer porque eu não aguento mais esse sofrimento? Quando o Bruno desencarnou, eu pensei nisso. Embora espírita que eu já era há algum tempo, Bruno desencarnou com 21 anos, ele começou a frequentar a casa espírita com 4 e Vitor mamando no peito. Então, nós também temos todas as nossas requisitas, mas se nós formos esperar cada um de nós virar espírito puro, nós não vamos trabalhar. Então, que possamos plantar flores aonde Deus colocou os nossos pés. Não importa a idade, não importa. Não importa o lugar, não importa a religião. No diálogo de Jesus com Joana de Cusa, ele diz a ela, o templo é o nosso coração. E o que nos liga a Deus
é a nossa fé. Então, a fé não está só no espiritismo, nem somente no catolicismo, no budismo, no muçulmano, no judaísmo ou em nada, no ateu. Porque eu conheci uma pessoa que se dizia que hoje desencarnou pela idade, que tinha um nome que levava o nome de Senhor Couto. Ele dizia que não acreditava em nada, que ele era ateu. Mas ele passou a sua aposentadoria construindo camas, da altura de camas hospitalar, comprava os colchões com a sua aposentadoria, que não são baratos, de água, colchão com água, e ele emprestava aquelas camas até que a pessoa desencarnava e já tinha outro na fila para usar aquela cama, porque são camas caras. Ele fazia na carpintaria, não era aquelas modernas que levantava, enfim, mas ele emprestava. Quando ele desencarnou, na minha cidade que eu nasci, que é Três Rios, entre Minas e Rio, a cidade bem próxima de Minas, próximas à serra, ele deixou várias camas emprestadas. E se dizia ateu. Logo, a fé dele era imensa, porque ele dizia: eu quero aliviar a dor, o sofrimento de quem está cuidando de um parente enfermo numa cama. Olha, e qual era a religião dele? O amor. E ele tinha fé naquilo que ele fazia. Então, os nossos títulos religiosos são importantes, que ainda faz parte do nosso mundo. Mas o que nos liga a Deus, ao nosso templo interior, é a fé. É a fé naquilo que vai fazer. Tem pessoas que não fazem nem coisas muito boas, mas fazem aquilo que tem fé, que acredita. Então, automaticamente, nós estamos ligados ao Pai. Graças a Deus que eu conheci a doutrina dos Espíritos há 40 e poucos anos atrás. E eu gostei muito desse texto, Alfredo. Manda ele para mim, Thelma, esse texto que ele leu, porque eu não conheço. Esse texto tem andado por aqui, por acolá, do meu trabalho. Esse aí eu não tenho. Esse aí eu não tenho. Entendeu? Manda ele para mim pelo WhatsApp. Então, ali naquele dia, a casa de Pedro estava repleta. Não tinha como entrar ninguém. Ninguém podia entrar naquela casa. E aí, 4 homens trouxeram numa cama um amigo. Um amigo que estava naquela cama. 4 pessoas. E aquela cama, segundo a língua hebraica, ela é conhecida como catre. Aquele catre que tinha a marca do doente, aquele catre que tinha a marca do sofrimento, daquele paralítico que ali estava. E chegaram na porta, não puderam entrar. A multidão era muito grande. Multidão, nós sabemos que elas acontecem pelas vibrações. Uma pessoa começa a vibrar, logo vem um outro que vibra, que vem um outro que vibra. Nós vemos isso na política, nos campos de futebol. Nós vimos isso quando Jesus entra em Jerusalém, que aquela multidão forma aquele tapete de flores, de palmas, e forma aquele tapete para que Jesus pudesse entrar. E formou-se uma multidão, aclamando, gritando ao alto tom, naquela vibração que ele era o Salvador, que ele era Jesus o Salvador. Aquela multidão, logo uma semana depois, a mesma multidão pede que absolve Barrabás e condene Jesus. É a multidão, pela vibração. Nós temos que estar muito atentos pelas vibrações que nós comungamos com ela. Nós temos que estar muito atentos pelas as intuições. 625, os espíritos nos influenciam, só não vos influenciam, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas desde que a gente permita, porque aquela mesma multidão crucifica-o e leva Jesus à crucificação. Então, qual é a multidão que está me impedindo de realmente galgar um degrau a mais? Qual é a multidão que está me levando para algum lugar? Ali eram 4 homens que levavam aquele catre, aquela cama. Nós tivemos 4, nós tivemos Abraão, que a multidão do pensamento fez levar o seu filho. Aí logo vem Jesus, vem Deus, a voz e diz, não, ele deixa. Depois nós recebemos Moisés. Moisés que vem e nos traz os 10 mandamentos. Moisés que faz todo aquele trabalho grandioso. Depois vem Jesus.
Jesus que nos traz a sua lição maravilhosa, que nós crucificamos e libertamos Barrabás. Depois vem a doutrina codificada por Allan Kardec, que Hippolyte Léon Denisard Rivail abafa sua origem e assume o nome de Allan Kardec. Hippolyte passa a ser Allan Kardec e nos traz o Consolador. O que é que nós estamos fazendo com esses quatro informações que nós vamos pegar a Bíblia e vamos chegar até hoje na codificação com o Pentateuco kardeciano? Quais são as informações? 1019 questões de O Livro dos Espíritos, grandioso trabalho da introdução à conclusão, e eu disse, estava conversando com o Thelma, que para mim a questão mais sublime do Livro dos Espíritos, todo ele, é a questão número 1. Questão número 1, por quê? Ela representa muito para mim. Quando o Bruno desencarnou, fui convidada a coordenar o estudo de O Livro dos Espíritos. Era um livro dos Espíritos todo por ano. Isso foram vários anos. E a questão número 1, que fez com que eu realmente, que eu converso com as mães do Grupo Unidos pela Saudade, que é a questão divina para todos nós, que ela nos diz que é Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Mas aí as pessoas, muitas vezes, quando estão passando por uma dificuldade muito grande, eu fui estudar, ainda estudo essa questão, quando vocês acharem alguma coisa da questão número 1, manda para mim. E causa primeira de todas as coisas. Então, quando uma desgraça muito grande acontece em minha vida, eu digo assim, é assim porque Deus quer. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não é a causa primeira do meu sofrimento. A causa primeira do meu sofrimento sou eu, que durante todo esse processo de idas e vindas, há 40 encarnações, há 2, 3 mil anos que a gente vem passando por essas dificuldades, então não é assim que Deus quer. Deus permitiu que estagiássemos nos princípios e viéssemos agora para estagiar no princípio humano. E junto ali ele nos criou simples e ignorantes. Mas ele nos deu a nossa liberdade. Ele nos deu a nossa liberdade. Durante esses milhões de anos, a gente vem cometendo atos equivocados. E eu estou marcando o meu corpo perispiritual. Jorge Andréa nos dizia, tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço fica gravado no meu corpo perispiritual e vai materializar célula a célula no meu corpo físico. Deus me criou simples, simples. Aí nessas idas e vindas, gravando aqui, gravando acolá, com o que sinto, com o que penso, com o que falo e com o que faço, eu vou sujando esse perispírito. Agora veio a doutrina dos espíritos e me disse que a responsabilidade não é do meu pai, não é da minha mãe, não é da minha família, não é do meio social, não é do meu presidente, do meu governador, dos políticos, não é. Que eu posso passar por todas as dificuldades como nós passamos pela pandemia, e estou aqui hoje. Então, é o meu dever limpar isso que eu vim fazendo. E Deus é a causa primeira de todas as coisas, e a sua lei, que é de amor, de justiça e de caridade, que é uma lei. Allan Kardec, com a espiritualidade amiga, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, coloca ali várias leis, sim, essas leis morais, que tem a lei de sociedade, a lei de progresso, e vai por a lei de igualdade. Então, nós andamos na contramão da lei de Deus, que é de justiça. Ele não é assim porque Deus quer que eu estou passando, não é assim que o corpo daquele homem estava paralítico, não é por isso que meu filho desencarnou, não é por isso que aos 13 anos eu fiquei sem pai, sem mãe, sozinha no mundo e sem irmãos, órfã e sozinha, não é assim porque Deus quer. Eu ouvi isso muitas vezes, não é. Eu estou, graças a Deus, pagando conta, resgatando o débito de 40 mil anos atrás, de várias encarnações. Então, aquele homem ali estava, mas aí tinha aquela multidão. E qual é a multidão que está me impedindo de ir até Jesus? Eu quero ir até Jesus. Eu quero chegar na consciência de que eu sou responsável pelos meus fracassos e sucessos.
Eu quero chegar à conclusão que eu não fui castigada pela desencarnação do meu filho, por não ter minha mãe ter desencarnado, eu tinha 13 anos e não ter conhecido meu pai e não ter tido irmãos. Eu quero realmente vencer essas multidões, essa multidão que me atrapalha de ir até Jesus numa posição de coitadinha, numa posição de ô dó, não quero isso. Eu fui criada para a perfeição. 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? Allan Kardec, nesse momento, ele pergunta encarnação. Para resumirmos, espíritos respondem, para alcançarmos a perfeição. Como eu vou alcançar essa perfeição que Jesus nos disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais? Deixe brilhar a vossa luz. Alguém vai fazer brilhar a minha luz que não seja eu mesmo? Eu não tenho obrigação de abrir olhos de ninguém. Eu tenho a obrigação de abrir os meus olhos. Eu tenho que dar o exemplo dos meus filhos, para minha família, para a sociedade, porque Jesus conta comigo. Gente, essa certeza que Jesus conta conosco, aonde nós estivermos, isso é muito bom. Isso nos permite lutar para que possamos brilhar a nossa luz, deixar brilhar essa luz, continuar na luta, continuar na guerra. Quem acha que a vida é ruim, vá no Instituto do Câncer no Rio. Meu marido teve 17 tumores com câncer, fez cento e tantas sessões de radioterapia, cento e tantas sessões de quimioterapia. E nós perguntamos para ele, ele fala assim, mais um, o último foi no olho. Ele fala assim, eu tenho que olhar no olho da desgraça e falar que eu sou mais forte do que ela. E ele não se diz espírita. Eu tenho que olhar no olho e dizer que eu sou mais forte. Então, quais são as montanhas? Quais são a multidão que eu estou vencendo? E aqueles 4 homens, nós falamos aqui de Abraão, de Moisés, Jesus e Hipólite, Allan Kardec, toda a pleiade de espíritos. Então, por mais sozinhos que estejamos, nós temos um anjo guardião, nós temos espíritos familiares que estão do outro lado cuidando da gente, nós temos amigos espirituais, nós temos a doutrina espírita, olha só, quantas montanhas eles tiveram que vencer depois da multidão. Eles foram nos fundos da casa de Pedro e tiveram que subir um barranco. Qual é o barranco que eu tenho que subir? Qual é o barranco que você tem que subir, Marli? Que você, Alfredo, tem que subir? Qual é o barranco, Yasmin? Qual é o barranco? Cadê o Vitor? Vitor sumiu. Qual é o barranco que nós temos que subir? Com tudo que a gente tem aprendido nesses bilhões de anos, das 4, e subiram, levando aquele homem naquela cama, subir o barranco. E se tiver chovido? Pela dor, pelo sofrimento, o barranco vai escorregar, não vai? É lama, é lama. Dependendo da lama que está me impedindo, a montanha, a multidão, a energia, a vibração daquela multidão que está em mim, porque nós vibramos com tudo na nossa cabeça, mas eles venceram aquele barranco que ali os espíritos não nos diz que estava chovendo, não nos diz, mas imaginemos nós com toda essa multidão que nós estamos carregando e pegar um barranco lá mais, cheio de lama. Aí eles abrem o telhado da casa de Pedro, tiram ali as palhas. Aí eu volto para mim e para vocês. Quais são as palhas que eu tenho que tirar? Quais são as palhas que eu tenho que tirar daqui? Daqui. Quais são os meus conceitos? O que realmente eu acredito? É muito bonito atualmente, é bonito falar que é espírita. Nossa, você é espírita? Você conversa com os espíritos? Sim, eu converso, estou conversando com você. Você é um espírito na carne, eu estou conversando com você. Eu converso com os espíritos. Nem amarrada digo que sou médium, não tem por que dizer. Somos todos médios, não é assim? Então, eles retiram aquelas palhas. Retiram aquelas palhas. E pegam aquela cama. Imagine a dificuldade daqueles 4 homens, amigos,
amarrarem as cordas na ponta da cama, porque não podiam desabar aquele homem lá de cima, porque ia sair, chegar lá embaixo todo arrebentado. Abrem aquele telhado, descem aquela cama no meio da sala de Pedro. O que fez o primeiro ponto para que Jesus fosse até aquele homem? Olha a nossa intercessora, que eu falei no início. Foi a intercessão dos amigos. Jesus enxergou aquele homem, enxergou aquele doente. Olha a nossa intercessão, as nossas orações. Nós não fazemos ideia do que é capaz de realizar uma oração feita com amor. Vocês, a grande maioria, com exceção desse casal aí que o Vitor voltou, eu mesmo, Vitor é outro Vitor, voltou. Ele está no lugar aberto, eu estou aqui na minha sala. Será que nós estamos sozinhos aqui na sala? Aproveite nesse momento, que aqui está repleto. Eu não tenho dúvida que estão aqui, porque eu ouvi a batida na porta, toque, toque, toque. Posso entrar? Era Jesus e Maria trazendo meus amores aqui para a sala. Meu filho está aqui. Se não está aqui, está vibrando onde ele está. Meu pai, minha mãe, meus amigos familiares estão aqui. A minha sala é enorme, está repleta. Está repleta de amigos espirituais. Então, o que fez com que Jesus fosse aquele homem, o primeiro impulso foi a intercessão dos amigos. Uma oração, um pensamento positivo. Quando nós chegamos para sermos atendidos num hospital, num consultório, muitas vezes nós ficamos ali, babá, e quando demora, rodamos a baiana, jogamos a saia no chão, rodamos o bambolê, aprontamos que o médico está demorando, que o médico não é assim, Thelma, tu é médica aí aposentada, mas foi. O que ele está fazendo? Por que não me atende? É por causa desse praga, desse excomungar, desse SUS. O médico, quando eu quebrei o braço, eu fiquei com problema no braço, eu cheguei lá e ele falou assim, a senhora tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Qual é? Eu falei, aquele que paga o teu salário e desconta no meu mês, todo mês no meu salário. Aí ele riu e falou, marca a cirurgia dela. É o SUS, meu plano de saúde é o SUS, entendeu? Então a gente fica ali muitas vezes naquela sala esperando o médico e brigando. Vamos inverter. Vamos fazer um ressignificar dessa nossa postura dentro de um hospital, dentro de um consultório. Eu acompanho meu marido esses anos todinhos no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Se alguém quer estar reclamando da vida, acha que a vida é difícil, vai para a recepção do INCA. Vai lá só na recepção. Não precisa nem entrar nos institutos. Nem entrar nos institutos. E se for no instituto de criança, então, bate no peito. Bate no peito. Porque é difícil, é difícil. Olhar os olhos daquelas mães que estão ali com seus bebês, um com a cabeça maior do que um com um tumor maior do que a cabeça, que não pode mexer, porque senão ele pode desencarnar. Tem que fazer radioterapia, até aquele tumor diminuir. Entendeu? Então, Jesus, pela intercessão, vamos interceder pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelos locais de problemas, pela nossa casa social, pela nossa casa espírita, pelo nosso lar. Jesus precisa da gente. Nós temos que colocar esse crachá. Trabalhador de JC. Quem é JC? Jesus Cristo. Porque ele vai nos encontrar pelo nosso crachá. Olha só, esse crachá não tem que estar virado, não. Ah, hoje eu não quero trabalhar para Jesus. Vira o crachá. Vira o crachá e mete o pé na jaca. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos viver a vida sim, sem ter medo de ser feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Alegria de ser um eterno aprendiz. Eu sei. Que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a desgraça não é porque Deus quer. A desgraça é porque nós estamos ainda com os pés presos na lama do barranco. Na lama do barranco. Aí Jesus vai até ele. Natanael, bem, Elias. Acreditas que eu possa te curar? Está no livro de Valdo Franco, Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, onde tem o nome dele. Natanael, bem, Elias. Acreditas que eu possa te curar? Tinha ali uns fariseus que pensaram.
Como ele acha que ele pode curar alguém? Quem é ele? Logo no início do messianato de Jesus. Aí, acreditas que eu possa te curar? Natanael ben Elias levanta os olhos naquele catre sujo e pensa, será que eu quero? Será que eu quero que ele me cure? De onde ele me conhece que ele sabe o meu nome? Aí Jesus ouve o pensamento deles, porque ele ouve o nosso, ouve. Aí fala, de muito te conheço. Eu conheço nominalmente todas as minhas ovelhas. Eu sou pastor. E eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Então, ele me conhece como Horaci, que é um nome diferente, porque é mistura de pai com mãe, era Roca e Horaci, saiu Horaci. Horaci me conhece quando eu estive como Joana, como Antônio, e para ele me conhece, porque ele conhece a nós, ele conhece a nossa alma. Aí Natanael pensou também, eu quero que ele me cure. Quando eu vou ao médico, eu acredito que aquele médico vai. Nós estamos conversando sobre qual é o nosso tema, qual é? Reflexões à luz do Evangelho. Fazemos realmente trabalhadores de JC. Eu acredito realmente que eu vou obter a cura? Aquele médico profissionalmente, ele foi formado para me ajudar, mas eu quero a cura? Eu quero a cura realmente? Ou tá muito bom esse negócio? Porque ó, todo mundo está me atendendo, me carregam para aqui, me carregam para ali. Natanael pensou, todo mundo me carrega. Se eu for curado, eu vou ter que trabalhar. Ninguém vai me trazer mais comida. Aí Jesus volta a perguntar: queres realmente ser curado? Para nós nos curarmos, nós vamos ter que fazer uma faxina muito grande. Vocês se lembram do que eu falei que Jorge André nos disse? Que o que sinto, Jorge André era psiquiatra, tem vários livros maravilhosos. O que sinto, o que penso, o que falo, o que faço, fica gravado no corpo perispiritual. E vai e volta até obter a cura. Deus, por maior que seja o milagre, ele não vai excluir as minhas encrencas, pode transformar aquilo que eu trago em mim numa coisa melhor. Eu posso transformar. Eu poderia aqui agora estar falando besteira, mas vocês poderiam aqui agora estar ouvindo besteira, mas transformou esse poder de ouvir ou de falar em coisas boas, de estudar coisas boas. Optamos pelo quarto item, que é a doutrina dos espíritos. Então, acreditas realmente que eu possa te curar? Eu acredito que, por pior que seja o momento que eu estou passando, vai passar. Eu acredito quando eu vou lá, quando meu marido vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ele acredita que vai ser curado. Nós acreditamos, então vamos começar a orar. Eu chego no INCA e começo a orar, a conversar com um, a conversar com o outro, e fico ali, aproveitando o momento de ali estar, fazendo um atendimento fraterno que eu possa fazer a uma mãe, a uma criança, a uma mulher, a um marido, que eu não sou médica, não sou enfermeira, sou da área de saúde. Entendeu? Então, eu aproveito aquele momento ali para me tornar um trabalhador de Jesus. E meu marido fica tranquilo. Eu acho muito bom isso que a pessoa virou e falou assim, é a senhora que é paciente ou ele? É ele que é o paciente. Nossa, ele dorme até ronca. Porque ele chega no INCA, tem que esperar muito, porque é muita gente, ele encosta a cabeça e dorme. Tem que sair daqui acorda 2 horas da manhã para ir no INCA. O INCA é no Rio. Eu estou 200 e poucos quilômetros do INCA. A gente vai pelo ônibus da prefeitura e volta pelo ônibus da prefeitura. Entendeu? Então, é isso. Então, Jesus pergunta: acreditas realmente que eu possa te curar? Nós acreditamos na questão 167, nós falamos da 132, que nós encarnamos para alcançarmos a perfeição. É todo um trabalho. Na 167, Kardec volta a perguntar, mas da seguinte forma: para que reencarnamos? Na 132, para que serve a encarnação? Aí ele fala a encarnação, para alcançarmos a perfeição. Na 167, para que serve a reencarnação?
resumindo, para fazermos direito aquilo que fizemos errado, para expiar as nossas faltas é a resposta. E ela vai mais adiante. Para expiarmos as nossas faltas. Expiar é voltar e fazer outra vez aquilo que não fizemos direito. Nós já enfrentamos a multidão, nós já subimos o barranco, já sei o que eu quero, já descemos ali, vencemos as palhas que foram tiradas e já estamos diante de Jesus. Diante de Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Acreditas que eu possa te curar? Mas esse posso te curar, nós vamos na questão de Jorge e Andréia. Aí Natanael, Ben Elias, naquele momento, meio assim, quero, não quero, porque se eu voltar a andar sozinho, eu vou ter que parar de estar com o Pires na mão, pedindo ajuda, na posição de coitadinho, na posição de miserável. Não vou querer botar minha luz sobre o alqueire, porque botar minha luz sobre a mesa dá trabalho, muito trabalho, os trabalhos vão aparecendo. Eu realmente quero sair dessa minha vida, não importa que eu esteja com 70 anos, como eu estou, com 80, com 90, mas eu ainda estou no corpo físico. Quando será que eu terei outra oportunidade de estar num corpo físico, do jeito que as coisas andam? Então, eu tenho que aproveitar agora. O momento, hoje, a encarnação é essa. E é nessa que nós encontramos Jesus realmente, diferente daquele que nós conhecíamos, da cruz, nós agora temos Jesus como modelo e guia para todos nós. Modelo e guia. Não estamos mais no momento de que a desgraça é porque Deus quer, porque não é. Então, ele vai e responde, quero andar. Assim não quero de má vontade. Aí Jesus passa para ele 3 pontos, 3 imperativos. 3 imperativos importantíssimos. Jesus, já que ele quer andar, Jesus diz para ele, levanta-te. E os fariseus, quem é ele que pode curar ou fazer com que esse homem ande? Levanta-te. Nós queremos levantar. Nós queremos ficar de pé. Nós queremos realmente fazer um caminho diferente daquilo que nós temos feito até hoje. O primeiro imperativo de Jesus é levanta-te. Levantar. Levantar é o primeiro imperativo. Ficar. Levanta, que não basta nós levantarmos. O importante é levantar e ficar de pé. Vá e não voltes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Jesus estava sentado, escrevia no chão. Ali, segundo alguns autores, ele escrevia um belo poema. Segundo outros, ele escrevia encrencas com nomes. Aí chegam ali e jogam uma mulher nos seus pés. Jogam uma mulher nos seus pés que foi pega em adultério. Foi trazida por homens. E aí, Senhor, o que dizes tu? Se Jesus diz, mate essa mulher pelas pedras, porque está escrito na lei, ele iria contra os seus ensinos de amor, de perdão, de justiça. E se ele diz a mulher, ele iria contra a lei, que deveria matá-la, porque a condenação à morte entre os judeus era as pedras. E a pessoa era apedrejada até morrer. E aquela mulher estava humilhada, de braços, a cabeça escondida entre as mãos. E Jesus não responde. E escrevia no chão. Segundo autores, o que ele escrevia era a encrenca de cada um daquele que estava ali. Fulano traiu, fulano negou, fulano babá. Que nós não queremos nem, eu não quero, pelo amor de Deus, nem saber do que estava escrito ali para mim, que eu não quero nem me lembrar de tudo isso, eu quero vencer. Transformar essas encrencas. Que a gente não apaga, transforma. Então, não quero nem saber. Aí Jesus levanta o rosto e diz,
Foi um dos poucos momentos que Jesus estava sentado no chão. Por que Jesus estava sentado no chão? Aí ele levanta a cabeça e diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se o Manel, o Joaquim, o Antônio, que estava ali, atira a primeira pedra, no chão estava escrito o erro dele. Você é corrupto, você é ladrão, você condenou, você matou, você furtou, que todos nós fizemos, do berço à sepultura. Então, ele não quis tornar público os erros dele e saiu de fininho. O outro, por sua vez, olhou o nome dele e ali também estava, à medida que eles iam saindo e apagando os seus equívocos, iam apagando. Primeiro passo, reconhecer o que errou. Isso é muito importante, é reconhecer o erro. Ou não achar que eu nunca pequei. Aí todos saem. Naquele momento, aquela mulher que estava no chão, ela levanta os olhos. Se Jesus estivesse em pé, ela veria os pés de Jesus. Jesus estava sentado. Na hora que ela levantou a cabeça, quais foram os primeiros olhos que ela viu? Os de Jesus. Ela fitou os olhos de Jesus. Aonde estão os acusadores? Foram todos. Vá e não voltes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Aí ela foi. Ela foi, e à noite ele estava na casa de Simão. Ela vai até lá, segundo Amélia Rodrigues. Ela vai até lá e vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não quero justificar aqui o meu erro, mas o meu marido, no início do casamento, ele era tudo amor. Logo ele começou a envolver-se com outras mulheres e passou a me abandonar no lar. Eu não quero a justificativa, mas uma ave de rapina começou a me envolver e eu cedi à traição. E aonde estava o adúltero? Porque no Evangelho a gente ouve falar só da mulher adúltera, mas ela não adulterou sozinha. Ela foi pega com alguém. Aonde ele estava? Ele estava ali entre os homens, entre os acusadores, querendo ver o circo pegar fogo. E logo depois, cerca de 3 anos depois, um jovem muito bonito é expulso da cidade pelas pedras. E foi expulso porque ele tinha uma dermatite na pele que foi condenada com a lepra. E ele foi expulso e foi se abrigar na casa do caminho. E aqueles que lá estavam, entre Pedro, João, Tiago e tantos outros, acolheram. E ele tornou-se um trabalhador de Jesus na casa do caminho. Olha, reflexões à luz do Evangelho. E ela falou, não que isso justifique, mas eu fui abandonada e eu cedi, Senhor, a traição. Deixe que eu continue contigo, para a gente resumir. Ele fala com ela, não vá. Eu sempre estarei contigo. Vá e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ela vai. Na estrada de Jope a Jerusalém, ela encontra um casebre abandonado, segundo Amélia Rodrigues, ela encontra um casebre abandonado, e ali ela se instala. Ali ela transforma aquele casebre num lugar de socorro. As pessoas passavam, encontravam as pessoas em volta, começaram a ajudá-la pelo seu trabalho, tornou-se uma trabalhadora de Jesus. Ali ela acolhia com palavras que ela vivenciou de Jesus, com palavras de amor, de um caldo quente, até que chega até ela um homem. E o homem estava cego pela lepra, trazia no seu corpo a marca da lepra, muito doente, e ele é abrigado por ela. Ela cuida das suas feridas e à noite ela traz um caldo revigorante para ele, ele toma aquele caldo e ela diz assim: agora vamos conversar sobre Jesus. Que Jesus tu falas? É aquele que morreu entre dois ladrões? Sim, é ele. Ele salvou a minha vida, ela disse. E ele diz: pois eu procurei por ele, para que eu pudesse encontrar a minha esposa e dizer a ela que eu amava, apesar da traição, porque eu compreendi que tudo que ela fez foi pelo meu abandono. Eu procuro por ela, mas eu não me encontrei. Ela reconhece nele o seu marido, mas ela não se declara. Se fôssemos nós, diríamos: está vendo? Você fez o que fez, agora eu te traí, a culpa é tua. Agora eu vou cuidar de você, vou cuidar de você até que tu morra nas minhas mãos para pagar os teus pecados. Eu acho que nós diríamos assim. Será que não, Marli?
Então, a gente fica a dúvida. Aí, ela reconhece ele, não se declara, ele pede perdão na oração que ela faz com ele e morre nos seus braços. Vá e não voltes a pecar. É reconhecer. E Jesus pergunta, Natanael ben Elias diz a ele, levanta-te. O primeiro imperativo, levanta-te, é ficar de pé. Apesar de todos os equívocos. Se queres saber o que foi ontem, observa as suas tendências e aptidões de hoje, nos diz Emmanuel. Então não fomos nada que prestasse, porque as tendências não são boas e as aptidões não são boas. Então é transformar essas tendências e essas aptidões. Levanta-te, é ficar de pé, é se reconhecer, é ficar de pé e não voltar a cair. Como diz Divaldo, que a gente tenha sempre uma cama bem arrumadinha, bonitinha, cheia de almofada bonita, para não dar vontade de estar nela o dia todo, porque cama não é para estar o dia todo. Cama é para dormir. E o sofá também é tentador, um sofá cheio de almofada, é um espetáculo. Entendeu? É não para estar na cama, levantar, é se reconhecer, ficar de pé, é transformar aquilo que nós trazemos pelas nossas impressões reencarnatórias, é reconhecer aonde foi que eu expiei e fazer. Quando eu vi o corpo do meu filho no caixão, eu sempre que eu penso nisso, eu peço, meu Pai, permita que eu não volte a fazer tudo que eu fiz para eu não voltar a passar por esta dor, para que eu não volte a vivenciar todas essas aflições que eu ainda vivo, porque a saudade não passa. Não tem mais o sofrimento, mas a saudade não passa. Ficar de pé, quem sepulta o corpo de um filho sabe que não é fácil. Vêm as impressões, vêm as lembranças. Eu sempre digo às mãezinhas, não fique presa ao momento do reconhecimento do corpo, porque eu fui fazer reconhecimento do corpo, ele desencarnou num acidente de carro. Não fique presa ao momento do velório. Pense nas coisas boas que você viveu com seu filho, que seja só no útero, que gerou e nasceu e desencarnou, mas que fique essa impressão da gestação. Quem criou 1 ano, 2 anos, a impressão do tempo. Eu, com 21 anos, eu tenho tantas lembranças. Mas nós temos uma tendência tão grande a sermos vítimas. Porque se eu falar agora com vocês, pense em momentos bons que você viveu na sua vida. Eu estou inclusa. Nós vamos demorar a encontrar os momentos bons. Agora, pense nos momentos difíceis, de desgraça. Ixi, aparece uma lista enorme. Quanto mais velho, maior a lista. Nós temos que ressignificar tudo isso. E pensar nas coisas boas, porque as boas lembranças nos traz boas vibrações. Nós estamos falando aqui também de vibrações. Porque quando eu penso num momento bom, eu vivo aquele momento e deixo de ter a cara de chuchu desidratado. Não tenho mais cara de chuchu desidratado. Eu vou ter a cara de uma rosa rubra, bonita, e não cara de chuchu desidratado, apesar das rugas necessárias. Entendeu? Então, mudar a vibração do nosso pensamento é levantar, é ficar de pé, porque se nós começarmos a pensar na desgraça, nós vamos para o chão. E vamos voltar para o catre. Não volte para o catre. Se não tem nada o que fazer, vai ler. Vai assistir palestra. Agora nós temos o WhatsApp aqui, o YouTube, que nos faz ver palestras maravilhosas, de palestrantes que nós não poderíamos ver pessoalmente, e te ver pelo YouTube, não é assim? Então, Jesus passou o primeiro. Qual foi o primeiro imperativo? Levanta, fica de pé. Aí ele passa o segundo. Toma o teu leito, que eu tenho que ficar de pé e tenho que levar a minha cama. Eu não posso deixar minha cama para o outro. Eu não posso estar jogando para o outro a responsabilidade das minhas enfermidades. Eu não posso estar jogando para o outro a responsabilidade dos meus equívocos. Olha o barranco que eu tenho que subir. Toma a tua cama, toma o teu leito. É saber que nós somos hoje resultado daquilo que fizemos hoje e que fizemos ontem também. É saber o que nos diz a 167. Nós estamos aqui para fazer de novo aquilo que fizemos errado. É saber que o caminho que nós temos que seguir está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que Deus não é. Deus sabia, sabe sim de tudo, mas não é porque Deus quer, Ele não quer isso. Ele quer que nós voltemos a Ele como nós fomos entregues ao mundo e nós vamos alcançar, porque na 132 disse isso, nós estamos aqui para alcançarmos a perfeição. Então, tomar o nosso leito é reconhecer isso,
que eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou. Tá bom que tá com um marido de 50 anos como eu estou, é uma delícia. Namorado que me deu uma piscada de olho há 50 e tantos anos atrás, eu falei, vou casar com ele, casei. Passamos por muitas dificuldades, passamos, nós estamos juntos há 50 e tantos anos, olha que bênção, que maravilha. Mas tive que comer jiló, comi tomate, comi maçã, comi uvas, comi jiló também, porque nós estamos onde os nossos pés nos colocaram. A questão que nos diz que nós estamos aqui com o nosso planejamento reencarnatório, que nós participamos desse planejamento reencarnatório, não participamos ou não? Participamos, nós escolhemos. O marido problema, a esposa encrenca, os filhos com dificuldades, as filhas, o sogro, a sogra, a nora. Nós levamos 500 anos para amar a nora e a nora leva 1000 anos para amar a sogra. Espero que eu já esteja no 499. Entendeu? É assim. Porque os nossos grandes desafetos tomar o nosso leito, é reconhecer que os nossos grandes desafetos estão aqui comigo, na minha família. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que pega aquele bem brabo, eu não tive, e coloca, esconde aonde? Dentro do nosso ventre. Fica escondidinho ali. Durante 9 meses, a gente aprende a amar desde o primeiro momento. E vamos amamentar. Se eu soubesse que ali está um grande desafeto, eu não ia dar meu leite materno, eu ia dar veneno para ele. Se eu soubesse que ali está um grande desafeto, eu não ia fazer bilu-bilu, não ia cantar cantiga de ninar, eu ia sufocar ele com o travesseiro. Então, voltar, tomar o meu leite e reconhecer isso. Aí ele nos passa o terceiro imperativo, senão nós vamos até meio-dia, Alfredo, vamos encerrar. Ele passa o terceiro imperativo. O primeiro foi levanta-te, fica de pé. O segundo, toma o teu leito. O terceiro, volta para casa. Voltar para casa. É voltar para toda a minha herança espiritual. Voltar para casa é ser o trabalhador de Jesus, que nós fizemos uma préviazinha aonde nós estamos. Na família, por isso que nós temos cunhado, cunhada, concunhado, concunhada, sogro, sogra. Eu não tive irmãos de consanguinidade, mas tive primos que minha tia, quando eu ia para um abrigo aos 13 anos, a minha tia, que eu chamo de titia, minha titia Nádia, acabou de me criar. Então, voltar para casa, vai para casa, é reconhecer que é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que transformar o famoso limão numa limonada. E ingerir sem açúcar da ilusão. Não tem açúcar da ilusão. Ingerir. Ingerir e agradecer. Ainda tem que agradecer? Tenho. Tenho que agradecer. E transformar todas essas dificuldades, todos esses momentos difíceis, de me adaptar com aqueles espíritos, porque eu escolhi também. Ah, mas eu estava dormindo, alguns me dizem assim, eu não escolhi que eu ia sepultar o corpo do meu filho, eu não aceitei. Aceitou. Aceitou. Foi livre arbítrio. Nós não sabemos o que eu fiz ontem para sepultar o corpo do meu filho hoje. Eu só sei que alguma coisa eu fiz. Me permita, Pai, que eu não volte a fazer, para não passar por essa dor novamente. É ter consciência, isso é voltar para casa. Aí, Pedro olha para Jesus e Jesus chorava. Escorriam lágrimas pesadas nos olhos de Jesus. Aí Pedro vai com toda aquela delicadeza que nós sabemos que Pedro tinha, acabou, encerrou tudo hoje, volta cada um para sua casa, que o mestre está cansado e não vai ter mais trabalho hoje. Aí Pedro pega Jesus e leva Jesus para o lago de Tiberíades, que é o lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, que ali na casa, nos fundos da casa de Pedro, e sentam os dois num toco de árvore. E Pedro senta e fica quieto, e Jesus chorava. Jesus chorava. Até que Pedro deu o tempo necessário para que Jesus chorasse. E pergunta para ele, mestre, por que choras? Por acaso não está feliz com tudo que aconteceu? Com as lágrimas que secaram? Com as peles da lepra que foram limpas? Da mulher cega que passou a enxergar?
do paralítico que passou a andar. Nós chegamos um dia, Pedro estava radiante de alegria, porque a casa dele foi escolhida para que tudo aquilo acontecesse. Aí Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, o que tu achas que está fazendo agora aquela mulher cega que passou a enxergar? Senhor, ela deve estar com seus familiares, comemorando o que passou a enxergar? Sim, Pedro, disseste certo. Ela realmente está com seus familiares, mas ela está dizendo um a um que ela é a dona do dinheiro e que todos agora vão pagar por tudo que ela sofreu. Vão pagar pelas humilhações que ela passou, vão pagar pelas carências que ela viveu, pelas necessidades, por tudo que ela passou nos anos de cegueira, porque ela agora é a dona do dinheiro, ela que vai comandar todos. Todos vão resgatar por tudo que eu passei. Aí Jesus olha, Pedro ficou calado. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, o que tu achas que está fazendo agora Natanael ben Elias? Senhor, deve estar comemorando com seus amigos, porque aqueles que o trouxeram até aqui, ele comemora com eles, com todos eles, porque passou a andar. Agora não mais aquela cama, não mais precisando ser carregado, não mais mendigar, não mais precisar do outro da forma que precisava. Senhor, ele comemora com seus amigos? Sim, disseste certo. Ele realmente comemora, só que ele está numa taberna, comemorando com bebidas e com mulheres de vida equivocadas, com mulheres de vida fácil com as prostitutas. Ele não voltou para casa como lhe foi recomendado. Ele voltou para a mesma vida equivocada de tal. Está embriagado, pulando, saltitando e dizendo que aquele homem, que não sei nenhum homem, me curou. Chorando, Pedro olha para Jesus e pergunta: Pedro, tu achas que eu vim à Terra somente para curar corpos? Que a gente possa compreender que os corpos serão curados, sim, desde o momento que cada um de nós reconheça, que a gente possa reconhecer que as dificuldades que trazemos são heranças nossas, que temos que vivenciar uma por uma e vencer. Mas essa vida que eu estou não vai dar tempo, nós somos reencarnacionistas. Teremos outras tantas, e que elas sejam, com certeza, melhores do que essa. Que a verdade é que, dependendo da dificuldade, nós levamos muitas encarnações para passarmos pela dor. E ela virá quando nós estivermos prontos. Uma mãe leva 3 encarnações para sepultar o corpo de um filho. Tamanha a dor. Mas nós temos o recurso. Nós temos o recurso da fé, da doutrina consoladora e a certeza que ele vem curar as nossas almas, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz a todos. Graças a Deus.